Obrigado, viu? Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos numa série, versos por versos, em 1 de Pedro. E pela graça de Deus, nós iremos estudar Pedro, capítulo 2, versículo... Quero saber se vocês estão lembrados. Menos Carlos, porque Carlos já sabe porque eu disse a ele. Qual vai ser o versículo hoje que nós vamos estudar? Pelo menos nós paramos onde? Muito bem, muito bem. Capítulo 2 de Pedro, versos 9 e 10. Nós estamos, acho que uma semana antes de junho, nós começamos essa série expositiva em Pedro. Estamos trabalhando versos por versos. Não importa quantos sermões levarem e não importa quanto tempo vai durar, nós vamos estudar essa carta versos por versos. Terminando ela, nós vamos começar a segunda de Pedro, que eu acredito que não vai dar para terminar esse ano. Terminando segunda de Pedro, nós entraremos ano que vem em primeira epístola de João. Isso se Deus permitir. Todos encontraram 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, nos últimos estudos nós vimos que Pedro usa a metáfora da semente corruptível. Depois ele sai da metáfora da semente e ele entra no leite espiritual. E o último estudo que nós fizemos, nós vimos que Pedro nos chama de pedras vivas. Olha que paradoxo. Semente incorruptível, semente ela tem que morrer, ela tem que ser jogada na terra. Leite espiritual, nós sabemos que o leite é físico. E também fala-se de uma pedra viva. E agora, nessa série que nós chamamos de peregrinos, que não é nós, é Pedro que denomina os cristãos dessa maneira. Nós vimos que Cristo no último estudo é a pedra angular. E o texto diz que nós estudamos. Muitos tropeçam nessa pedra. Ou você edifica sua vida nessa pedra, ou essa pedra vai esmagar você. Com Cristo não tem um meio termo. Ou ele te salva ou ele te condena. Ou você está nele, ou você vai ser condenado por ele. O texto diz que ele é pedra de tropeço para os que não creem. E nós sabemos, queridos, que com Cristo não tem meio termo. Com Cristo não tem uma terceira via. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade em relação a Jesus. E aqui nessa noite, Pedro vai identificar e definir a natureza e a identidade da igreja. Quem é que os peregrinos são? Ele nos chama de peregrino. Nós estamos vivendo num mundo que não é nosso. Nós aqui somos estranhos. Irmãos, um cristão que ele se sente bem encaixado aqui nesse mundo, pode ter certeza, tem alguma coisa errada nisso. Porque Deus projetou os peregrinos para que eles não se encaixem nesse mundo, para que eles fiquem de fato deslocados nesse mundo, que chegue em um dado momento que tem uma sensação de desconforto, que não está sendo encaixado, que está meio deslocado, que o negócio não está encaixando como peças de quebra-cabeça. E é assim que Deus quer. Que o seu povo nunca ande bem tranquilo e cantando o hino de Roberto Carlos. Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Não, meu brother.
A sensação de deslocado, a sensação de desconforto, ela é inerente aos peregrinos, porque Deus quer assim. E por isso que muitas das vezes, abre aspas, Deus permite tribulações em nossa vida. Sabe para quê? Para nos lembrar de que nós não estamos no nosso lugar e de que aqui não é o céu. E aqui nessa noite, Pedro volta a tratar dos privilégios dos cristãos. São raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Devido à incredulidade de Israel, Israel não recebeu essas bênçãos prometidas. E hoje, atualmente, eles perderam o seu lugar como propriedade exclusiva de Deus. Ah, mas Deus vai tratar com Israel no futuro. Não interessa, meu amigo. Hoje não. Hoje, Pedro é bem claro para nós que sacerdócio real não está lá em Israel. Está lá não, meu querido. Isso é você ler aqui. Na era presente, a igreja ocupa o lugar privilegiado que Israel perdeu em razão de sua desobediência. Os cristãos hoje, Pedro está chamando os cristãos, e esses cristãos aqui nem judeus eram. Pedro está chamando ele de raça eleita. Em vez de ser uma raça terrena, com os mesmos antepassados como Jacó, Abraão, Isaque, e com características físicas distintas que eles tinham, que era a circuncisão, os cristãos, os remidos, os filhos de Deus, se constituem num povo celestial. De descendência não física, de descendência divina. Os judeus chegaram para Jesus e disseram assim: nós temos por pai Abraão. Jesus disse: o pai de vocês é o diabo. Ele é o pai de vocês. Nós somos não da descendência de Davi, meu querido. Nós somos da descendência celestial. Tem crente que morre eu ia usar uma expressão chula, mas eu vou segurar essa expressão. Morre de desejo por judeus. Se judeu não crê, vai para o inferno, meu amigo. Se não crê, vai para o inferno. Quem não está em Cristo está fora. A semelhança que a igreja tem, não é porque eles têm o sangue de Abraão, nós temos o sangue de Abraão correndo na nossa veia. Nós temos a fé de Abraão dentro do nosso coração. Descendência divina e semelhanças espirituais. Essa é a identidade da igreja. Outra coisa, Pedro vai dizer aqui que a igreja, ela não tem um sacerdócio. Israel tinha um sacerdócio. Pedro vai nos mostrar hoje que a igreja, ela é o sacerdócio. A igreja não tem sacerdotes. Toda a igreja, ela é composta de sacerdotes. Israel tinha o sacerdócio. Era bem estabelecido. Tribo de Levi, família de Arão. A igreja não é um povo, que dentro desse povo tem os sacerdotes. Por exemplo, os pastores são os sacerdotes. Não, meu querido. A igreja inteira, ela é sacerdote de Deus. E aí ele vai dizer, versos 9. Vocês, porém, são geração o quê? Oi? Eleita. Sacerdócio o quê? Essa é a segunda vez que Pedro usa o termo sacerdócio. No capítulo 2. A primeira vez que ele usou a palavra sacerdócio foi no versículo 5. Quando ele disse assim, olha. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Sacerdócio santo. A segunda vez que ele usa. Os cristãos aqui são descritos como sacerdócio santo, que oferecem, não como os judeus, um sacrifício físico, seja de um cordeiro morto, derramando sangue, ou ervas que eram queimadas como incenso. Não. Os sacrifícios que nós oferecemos a Deus, sabe o que é?
sacrifícios espirituais. Agora, por que é que nós, Igreja de Cristo? Porque essas pessoas que Pedro está escrevendo, eles nem judeu eram. Eles estavam... o lugar geográfico dele está dito no versículo 2. Bitina, Capadócia, província da Ásia, que ficava na Turquia. E eles são chamados agora de sacerdotes reais, que proclamam as virtudes de Deus. Eu não estou dizendo que eu não creio que Deus tem alguns planos escatológicos para Israel, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não tenho nenhum apreciação como Israel, com um povo especial, não, porque eu sei que se eles não tiverem Cristo, eles vão ser cortados. Já foram cortados, como diz o zabujeiro brabo. Então assim, gente, a igreja aqui é chamada de sacerdotes reais que proclamam as virtudes de Deus. Não somos apenas casas de Deus, essas pedrinhas que Pedro diz que é edificada, mas o sacerdócio real, porque servimos ao Rei dos Reis. E porque esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. Sabe por que é sacerdócio real? Porque Cristo é rei. Quem rejeita Cristo como rei não é sacerdote coisíssima nenhuma. Ele pode ter circuncisão, pode ser descendente de Abraão. Tem um monte de judeu no inferno, gente. Esse é o ponto. A menina dos olhos de Deus não é Israel, não. A menina dos olhos de Deus é Jesus. Quem não estiver fora de Jesus está fora. Eu vejo alguns irmãos assim dizendo que Jesus, às vezes eu me arrepio aqui, diz assim, Israel é a menina dos olhos de Deus. Eu digo, misericórdia, meu Deus. Vamos reciclar a teologia desse povo. Quem não tiver em Cristo, meu amigo, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém fora de Jesus. E quando Pedro diz, o sacerdócio real, dá a entender a existência de um reino e de um rei. O Messias, Cristo, ele é tanto rei quanto sacerdote. Vocês sabiam que no Antigo Testamento não podia ser rei e sacerdócio a mesma pessoa? O rei era de uma linhagem, o sacerdócio era de outra linhagem. Ninguém no Antigo Testamento era rei e sacerdócio numa só pessoa. E quando Pedro diz aqui sacerdócio real, no Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus, eles possuíam um sacerdócio. A igreja hoje, ela é um sacerdócio. Nós temos o acesso sacerdotal. Nós somos sacerdotes oficiais de Deus. E quando nós somos sacerdócio santo, porque é isso que ele diz aqui, sacerdócio real, nação santa. Quem é a nação santa aqui que ele está dizendo? Se não a igreja. A nação santa aqui que Pedro está dizendo é a igreja. Significa que nós fomos aproximados de Deus. E nação santa significa que nós fomos separados para o seu serviço exclusivo. Os gentios incircuncisos não podiam, antes de Cristo, sequer adentrar o templo. Anteriormente, os gentios, como aquele, por exemplo, o eunuco, que Filipe batiza ele vem de Jerusalém com um pergaminho, com Isaías 53 lendo, e eles ficavam no templo externo lá de Jerusalém. Só quem entrava dentro do templo eram os judeus. Os gentios prosélitos que se tornavam adeptos do judaísmo ficavam ali na parte externa no templo. Mas, queridos, qualquer pessoa de qualquer nação, ele não precisa de um templo lá em Jerusalém para ter acesso a Deus, não. Basta ele crer em Cristo Jesus, ele tem acesso ao Pai. Ele não precisa de um judeu para fazer mediação dele, não. Ele precisa do judeu, o Messias que morreu na cruz. E a partir daí ele tem acesso a Deus. E ele não precisa de ir para um templo lá em Jerusalém para adentrar um lugar sacrossanto. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. E o Hebreus diz que nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus. Isso nos recorda, irmãos, que ser remido significa alcançar condição maior, elevada de qualquer criatura
com acesso direto ao próprio Deus. Eu vejo que os cristãos, eles têm uma adoração pelos judeus, que eu digo assim, esse povo não sabe quem eles são não. Porque se eles soubessem quem eles são diante de Deus, eles sabiam que o judeu não passa de um vira-lata perto deles. Mas não, fica assim, aquela hora da oração para o judeu, tem crente que vai lá para Israel, eu queria ir para Israel, mas para judeu nenhum faz. Não, querido, eu tenho um Cristo. Eu não preciso da circuncisão, não preciso de nada. Eu tenho um Cristo Jesus. No tempo do Antigo Testamento, como eu disse, eles possuíam um sacerdócio. Agora Pedro está dizendo que toda a igreja, ela é um sacerdócio. Todo cristão tem acesso à presença de Deus. Ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, mas por um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Isso é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isso significa também que nós não precisamos de um guru espiritual. Para quê? Para termos acesso a Deus. Nós chegamos nele e ele nos leva até Deus. Não. A concepção romana, muitas pessoas têm ainda a mente católica. Porque a concepção romana, católica, ela faz distinção entre eclésia docens, ou seja, a igreja docente, o clero, e ecclesia audiens, que é a igreja ouvinte, que no caso aqui, se vocês estivessem lá, seria vocês, o laicato. Que na prática, só quem é a igreja é os primeiros, são os docentes, que são os sacerdotes. O povo aqui não. Entendeu a parada? Essa foi o que a Reforma Protestante veio estourar. E graças a Deus estourou. A Reforma Protestante não inventou nada. Só voltou para as Escrituras e disse, não, querido. A Bíblia diz que o sacerdócio é de todos os crentes. Não é só vocês. Todo crente é sacerdócio. E esse foi um dos pilares que explodiu para a glória de Deus a Reforma Protestante. E antes que você você só tem uma Bíbliazinha na mão por conta da Reforma Protestante que Deus usou, tá? Porque senão até hoje você estava sendo leigo. Porque só quem tinha Bíblia era eles e os reis. Ninguém tinha condições de comprar. Então, graças a Deus que nós não cremos que o sacerdócio é de algumas pessoas. É do padre, é do papa, e que eles têm um acesso superior a Deus. Não. Nós cremos que todos nós aqui somos sacerdotes. O que Deus faz é delegar dons a alguns para pregar, delegar dons aos outros para louvor de serviço, de diaconia, de diversas coisas, missionário. Mas todos são sacerdotes e não um grupo específico. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente quis tirar essas cadeiras daqui e colocá-las ali. Por quê? Porque de maneira inconsciente, se um visitante chega e senta aqui e ele me vir sentado aqui atrás com outras pessoas, de forma inconsciente, ele vai entender que alguém que está aqui atrás, de alguma forma ou de outra, eles representariam, mesmo que ninguém diga isso, mesmo que ninguém pregue isso aqui, mas para quem está visitando, dá uma ideia que os super espirituais estão aqui e o povão está aqui. E que aqui atrás, sentado, tem uma galera mais superior, da primeira divisão espiritual, e aqui atrás é o Ibis, aqui embaixo é o Ibis, é o central. E não existe isso, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Mas, infelizmente, a nossa mente ainda, ela é uma mente católica. Muitos crentes, eles são, na mente, católicos medievais. A reforma foi uma reação contra a concepção externa da eclesiologia. A eclesiologia é a igreja de Roma. A quebra de distinção entre o clero e o laicato, sacerdócio universal dos crentes, é o que nós cremos. Mas, infelizmente, muitos crentes, eles ainda não têm essa noção na prática. Ele não se vê como sacerdote e nem se comporta como sacerdote. Veja, por exemplo,
como os pais transferem a responsabilidade dos filhos, por exemplo, para criá-los no caminho do Senhor, para professores de escola dominical. Veja como os pais, eles não educam na palavra, no dia a dia, os seus filhos. Eles deixam para alguém. Aquele alguém tem a responsabilidade. Meu amigo, você é sacerdote, meu amigo. Você é sacerdote. E você tem acesso a Deus. E a Reforma Protestante deu ênfase à igreja, comunhão dos santos. Não se pode fazer distinção entre o clero e o laicato, pois toda a igreja, para quem Pedro está escrevendo, é chamada de sacerdócio real. Ele não está chamando alguns aqui. Ele não está chamando os presbíteros aqui de sacerdócio real. Ele está chamando todos. E o que é curioso é que essa união de ofícios era impossível no Antigo Testamento. Sacerdotes e reis, eles vinham de tribos diferentes. Eles não eram da mesma tribo. Então, esses ofícios era impossível no Antigo Testamento. E o que era impossível, Cristo tornou possível. Porque os remidos em Cristo foram feitos sacerdotes e sacerdócio real, ou seja, de uma linhagem de reis. Deve ter sido muito estranho, irmãos, para os romanistas, ou seja, para os católicos brasileiros, descobrir que Pedro, que eles dizem que é o primeiro Papa, o próprio Pedro não sugere distinção entre o laicato e o clero. O próprio Pedro está dizendo assim, todo mundo é sacerdote. Então, se o cara for um católico estudioso, ele vai dizer, mas o Pedro, que eu acho que é o primeiro Papa, como é que está aqui se ele está dizendo que todo mundo é sacerdote? Deve ter sido muito estranho para os católicos brasileiros descobrir que Pedro, suposto primeiro Papa, não sugere distinção entre clero e o leigo, que é sustentada pela igreja hoje. Né? O clero e o laicato. Toda igreja são pedras vivas. Pedras que vivem. E essas pedrinhas que são colocadas, elas formam a casa espiritual. Todos nós, irmãos, somos incorporados no sacerdócio santo. Ah, então se eu sou sacerdote, Rafael, então vamos botar todo mundo para pregar aqui na igreja. Calma, gente. Todo mundo é sacerdócio, mas Deus designou pessoas com esse dom. Nem todos são missionários. Todos devem pregar o evangelho. Nem todos têm esse dom. Significa que todos nós temos acesso a Deus. Esse é o ponto. De que nós não precisamos de mediação de homens. Mas além de sacerdócio real, o versos 9 diz, ele chama nação o quê? Santa. Vocês sabiam que essa linguagem, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, isso foi dito a Israel lá em Êxodo, e Pedro agora está dizendo à igreja. Essas frases aqui estão lá no Antigo Testamento. E Pedro retrata o povo de Deus, que é a igreja, como uma nação santa. O que significa seus cidadãos foram separados. Porque o que é santo? Santo é separado, é cortado, é colocado à parte. E os remidos foram separados para servir a Deus. Se você é remido, querido, se você não tem opção, você foi separado para servir a Deus. Os cristãos, os remidos, eles constituem a nação santa. A intenção de Deus era que Israel fosse uma nação conhecida por sua santidade. E o Antigo Testamento aí está para revelar. Os israelitas, porém, se entregaram às práticas pecaminosas de seus vizinhos gentios. Israel foi colocado ao lado, em caráter temporário, e a igreja agora é a nação santa. E qual é a missão dessa nação santa no mundo? O texto diz, versos 9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de quem?
Mas esse povo exclusivo de Deus, para quê? Ah, vocês foram separados por Deus, vocês são nação santa, vocês são sacerdotes, povo exclusivo de Deus para quê? Para anunciar, olha aqui o desígnio, porque Deus te salvou, olha aqui porque Deus te tornou povo dele. É para anunciar, ou seja, o que Pedro está fazendo agora, depois de descrever os privilégios da igreja e os atributos da igreja, Pedro vai falar agora da missão da igreja. Nós fomos salvos pela graça, mas nós fomos salvos pela graça para uma sublime missão. Fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo, para proclamarmos ao mundo a mensagem imperativa, intransferível e impostergável do Evangelho. Vocês estão entendendo o movimento de Deus? Deus te arrasta do mundo, Ele te separa, te faz santo, te salva, te regenera e depois Ele te lança para o mundo de novo, como luz. Ele te tira de um lugar, te regenera, te joga para esse lugar para tu proclamar as virtudes dele. O maior milagre é a salvação. Deus pega um pecador imundo, do mundo imundo, transforma ele em santo, joga ele no mundo imundo e ele permanece santo. Isso é milagre, meu querido. Da salvação. E Pedro está dizendo aqui, por que esse povo foi salvo para quê? Para anunciar as suas qualidades inerentes? Não. Pedro diz que eles vão anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha aqui sua missão aqui no mundo. Eu queria saber qual é o sentido da minha vida e sua missão no mundo. Pedro está dizendo qual é a sua missão no mundo. Você foi chamado para proclamar, para anunciar as grandezas daquele que te chama das trevas para a luz. E pega tu como luz e te joga nas trevas de novo, para tu brilhar. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, vamos ver aqui a nossa missão, a missão nossa no mundo. Em primeiro lugar, o conteúdo do que nós devemos anunciar. Pedro diz, qual é o conteúdo então, Pedro, que eu, que sou igreja, devo anunciar? Pedro diz, para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui já está dizendo o conteúdo da mensagem. Nós somos embaixadores dos atributos de Deus. Pedro está dizendo que nós fomos chamados para proclamar as grandezas de quem? Os nossos feitos. Olha quantos diplomas eu conquistei, quantos terrenos, quantas casas eu tenho. Não. Pedro diz que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele, da grandeza daquele. Então, se você quiser saber, nós somos embaixadores de Deus e dos atributos de Deus e dos seus gloriosos feitos, porque é isso que o texto está ensinando, só é você ler. Chamados para proclamar as virtudes, as grandezas daquele. Nós não podemos calar a nossa voz, irmãos. Calar a nossa voz é covardia. Calar a nossa voz é crime, irmãos. Se esse shopping difusora está abarrotado de gente, e eu sei que ali, daqui a 5 minutos, colocaram umas bombas ali, que vai destruir aquele prédio, pior do que o World Trade Center, e eu digo assim, meu Deus, eu vou me embora, e saio covardemente calado, eu sou um demônio. Era para o cabo sair gritando, pelo amor de Deus, corram todos daqui. Se você sabe que as pessoas estão indo para as trevas, e você se cala, meu querido, você é um covarde. Jesus curava as pessoas, curava o mudo, o paralítico, e dizia assim, ei, não diga a ninguém não. Quando Jesus dava as costas, o que eles faziam? Jesus me curou, saía gritando. Aí você diz assim, isso é um caba desobediente, rapaz. Jesus manda ele se calar e ele fala. Pior é a gente, que Jesus manda a gente falar e a gente se cala. Todas as vezes que tu vê a narrativa, Jesus mandando o camarada calar a boca, e ele falando, dizendo, Jesus, o filho de Davi me curou, e não aguentava de tanta alegria, e quando tu olha, diz assim, mas caba teimoso, não, tu é pior, brother.
Porque enquanto Jesus mandava ele se calar, ele não aguentava e falava de Jesus. E Jesus manda nós, igreja, falar e a gente se cala. Num ato covarde. Nós não podemos guardar para nós essa mensagem. Precisamos, em alto e bom som, dizer ao mundo quem é o nosso Deus. Porque o texto está dizendo que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele fez por nós em Cristo Jesus. A missão do cristão, a sua missão aqui, remido, é contar aos outros o que Deus tem feito e fez pela sua alma. A sua missão, querido, é por meio da sua própria vida e de suas próprias palavras, é testemunhar do que Deus tem feito por você, pela mediação em Cristo Jesus. A propósito, você tem feito isso? Qual foi a última vez que tu abrisse tua boca durante a semana no teu trabalho, para os teus clientes, para onde tu trabalha, para dizer assim, essa semana eu falei de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que tu abrisse a tua boca para dizer assim, eu estou nesse mundo, mas eu não tenho vergonha de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. E no meio das trevas você dizer aos outros o que Deus fez. Quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito. Uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito das trevas e transferidos pelo senhorio libertador do ressuscitado, não pode ficar calado. Irmãos, o texto está dizendo que nós fomos transferidos de onde? Das trevas, irmãos. A transferência das trevas para a luz significa que teve um dado momento da tua vida que tu estava nas trevas. E trevas na Bíblia significa distância de Deus. Não pense que trevas é simplesmente a ausência absoluta da luz. Claro que trevas, isso é um conceito que é verdadeiro, porém superficial. Porque quando a Bíblia fala de trevas, ela não só está querendo dizer assim, não, é escuridão só. Não, querido, não seja tão raso não. Trevas significa distância de Deus, designa o que é diabolicamente mal. Trevas significa afastamento e rebelião deliberada de Deus. Isso é o que significa na Bíblia. A distância do ser humano de Deus. O ser humano vive nas trevas e realiza a obra das trevas. Veja lá no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 3, quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, no versículo 18, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens o quê? Amaram mais o quê? As trevas do quê? Do que a própria luz. Portanto, trevas, o texto está nos ensinando que Deus nos chamou das trevas e nos colocou para dentro de sua própria luz. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Você diz, eita, como eu sou povo de Deus. Ser povo de Deus não é viver autocentrado, egocentricamente não, irmãos. Deus chamou para a sua maravilhosa luz para você ter uma missão. E a missão é o quê? Qual é a missão? Eu não estou escutando, irmãos. Mas aqui no texto, qual é o termo que usa? Proclamar. Por que eu queria essa palavra? Porque o verbo proclamar significa literalmente anunciar para fora. Anunciar publicamente. É como se Pedro dissesse, olha, não é só para vocês viver entre vocês, no gueto, na bolinha de vocês. Só falarem das coisas de Deus só para vocês. Eita, Jesus é bom entre vocês. Aí Pedro diz, não. É para falar para todo mundo, meu querido. Não é para viver no gueto só entre vocês. Para todo mundo, falar das virtudes daquele que chamou vocês da escuridão. Falem de Cristo para o mundo, irmãos.
Vocês têm tantas pessoas que vocês encontram todos os dias no trabalho de vocês. Tantas pessoas que passam por vocês que nunca vão chegar perto de mim. Vocês convivem com pessoas que eu nunca vou encontrar essas pessoas. Falem do Evangelho. A evangelização tem que ser um pilar central da igreja. Tem que ser parte da minha e da tua vida, irmão. O que é que foi que Jesus disse quando ele ressuscitou, antes de subir aos céus, lá em Mateus 28, 18? Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que eles iam fazer discípulos? Como é que esses 12, que Jesus disse isso lá em Mateus, e para nós também, é claro. Sigam a gente, nós somos muito legais, nós somos muito bacanas. É assim é que eles iam fazer discípulos. Nós somos os melhores, sigam-nos. Ou se não faz feito Chapolin, sigam-nos os bons. Não tem nenhum, né? Nós somos melhor do que os outros, venham. Não. É testemunhando de Jesus que a gente faz discípulo. É falando do Filho de Deus que a gente faz discípulo. Olhe para Jesus, Ele nos salvou. Você quer seguir Ele também? É por isso que Jesus disse lá em Atos 1:8, vocês receberão poder do alto, do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O povo de Deus tem que levar e tem o dever de testemunhar de Jesus para os outros, para que os outros possam vir a Ele e crer nele. Para que os outros possam ver as virtudes daquele que nos salvou. E essas virtudes, queridos, elas são manifestadas em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo ter se tornado homem para vir a nós, sem que nós merecêssemos, a misericórdia e a compaixão dele por nós, quando nós nem éramos povo, a santidade dele nunca ter pecado, dele ter cumprido perfeitamente, ipsiliteri, a lei de Deus, a sabedoria dele, como falar, como agir em todo momento, o amor ao ponto de dar sua vida por nós, o poder dele de mover céus e terra e mover os nossos corações, a glória dele ser a luz do mundo que nos fez enxergar a Deus. É esse Jesus que nós devemos chamar. É esse Jesus que nós covardemente não podemos ficar calados. Jesus, você dizer, e que virtudes de Deus são essas? Eu quero dizer a vocês que Jesus, Ele é as virtudes de Deus. As virtudes de Deus estão concentradas em Jesus. Jesus são as virtudes de Deus transformadas em carne e sangue. Leve isso para sua casa. Jesus são as virtudes de Deus transformadas em carne e sangue. Em carne, sangue e osso. O próprio Deus, Filho de Deus, veio ao mundo para nos arrancar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz, que morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos comprou com o seu sangue, somos propriedades dele agora, e o nosso dever é anunciar isso publicamente a todas as pessoas, para que elas possam ser dele também. Diga para as pessoas, irmãos, quem é Jesus. Chame e encoraje as pessoas a crer nele e a pertencer a ele também. Você tem feito isso? A evangelização tem sido parte da sua vida? Se não,
Por que é que você tem deixado de lado a missão que Deus lhe deu? Por quê? Medo? Ou pior, você não tem pena, compaixão e amor pelas vidas que estão se perdendo? Ah, Rafael, mas eu não sei evangelizar. Eu não tenho muito conhecimento, muita base teológica, eu não sei falar bem, não sei articular a ideia no falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Tu sabe quem é Jesus? Jesus, tu sabe quem é? Sabe, né? Então você já sabe. Você sabe o que é que ele fez por você? Sabe? Beleza, você já tem conhecimento suficiente para contar isso aos outros. Ah, Rafael, mas como é que eu vou convencer as pessoas? Como é que eu vou convencer elas a crerem? Oxi, a notícia boa está aí. Essa é a melhor parte, irmãos. É que a gente não precisa convencer ninguém. A gente não convence. É o Espírito Santo que convence. Porque se fosse para eu convencer, eu não saia de casa, nem para falar do meu vizinho. Mas não é eu que convenço. Eu creio, irmão, nisso aqui. Se fosse para estar brincando, é melhor estar tomando cana aí fora. Mas eu creio nisso até nas minhas vísceras, irmão. Por isso que eu saio. E eu vejo o milagre acontecer. Nós não anunciamos, irmãos, a nós mesmos. Nós só anunciamos. Nós só testemunhamos. O Espírito de Deus é que vai convencer. A gente apenas testemunha sobre Jesus e ora pela pessoa. E a pessoa crê no poder do Senhor e ela é transformada pelo Espírito Santo. Ah, não, mas o coração dos homens é incrédulo. Meu amigo, e tu acha que a Bíblia diz que o coração deles são o quê? Bom, é? E tu acha que a Bíblia diz que o nosso coração não era de pedra, não? Olha, o maior dos apóstolos, o maior plantador de igreja, tu tá pensando que ele queria Cristo? É? Ele teve que levar, foi uma voadora do leão de Judá nos peitos, porque ele não estava indo para a igreja, não. Ele estava indo, era para matar os cristãos. E a carreta da graça passou por cima dele, irmãos. É o poder de Deus que quebra os corações. Porque se fosse pela nossa vontade, a vontade é correr de Jesus. Foi assim com a gente, irmãos. A palavra veio, dizia, o que era que lá na igreja primitiva está escrito? Que o Senhor ia acrescentando todos os dias. Era o Senhor que vai acrescentando, não é tu que acrescenta o povo na igreja, não. Prega, irmãos. O que é que Deus fez com Ezequiel? Ezequiel chegou num vale de ossos secos. Imagina, um vale gigantesco, sem fim, só de ossos. Deus chega para Ezequiel e faz pergunta retórica. Será que isso aí pode viver? Ezequiel, impotente. Senhor, só tu pode dar vida a isso. O que é que Deus disse? Profetiza. E aí Ezequiel, diante daquela missão impossível, fez o quê? Proclamou. Aquele vale de osso, osso juntando com osso, fêmur, joelho, todas as articulações, começou a ter. Se tornou aquele esqueleto gigante. Mas nós sabemos que esqueleto, mesmo que ele esteja bem montadinho, ainda está morto. Aí Ezequiel olhou assim, Deus, profetiza de novo. Aí ele, abre sua boca, aí começa tendões, tecidos, veias, articulações, Mas ainda nós podemos ter um cadáver. Aí Deus, profetiza Ezequiel. Aí Ezequiel, abre a boca. Aí começa, teve vida aquilo. Sabe o que é evangelismo? É isso, brother. É anunciar para pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. E sabe quem é que dá vida? E sabe quem é que faz florescer vida? É Deus, meu amigo, não é você não. A gente prega e Deus dá vida aos mortos. Foi assim com a gente. O Senhor vai acrescentando todos os dias. Deus não chamou a gente para salvar ninguém nem para convencer. Deus lhe chamou para abrir sua boca. Nós pegamos para Lázaro mortos. E Deus é que diz, vem para fora. Que tal fazer isso essa semana, irmão?
Que tal essa semana tu começar logo a anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz? Que tal você pensar em alguém? Meu Deus, não, deixa eu pensar logo em alguém, eu não vou pensar nem no mundo inteiro. Porque quando você pensa amplo, às vezes não define nada. Qual é o foco? Não, eu quero mirar essa semana, Senhor, só em um. Quem é? Irmão, que tal tu pensar em uma pessoa que ainda não crê, que convive contigo? Tu começando, antes de falar com ela, tu começa a orar por ela na tua casa. Ora por ela e testemunha para essa pessoa. Que tal tu fazer isso logo essa semana? Juntos, meus irmãos, como povo de Deus, nós fazemos aquilo que o nosso dono quer que façamos. Abramos a nossa boca e proclamamos o Evangelho. Nós proclamamos ao mundo quem é o verdadeiro Deus, irmãos. Evangelização é nós glorificarmos assim o Senhor, em palavras, em ações, à glória de Deus. É para isso que eu e você estamos aqui. O Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, Ele quer, irmãos, que você abra sua boca e que você saiba que esse é o seu e o meu propósito de vida. Irmãos, entenda bem, é para isso que eu e você ainda estamos vivos. É para isso que eu e você existimos, irmãos. Deus não te quer aqui nesse mundo com outra finalidade, não. Para tu se deleitar no prazer de tua carne. Tu só existe porque Deus quer que tu abra a tua boca e proclame as virtudes dele, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, não é para no final da nossa vida nós contarmos a grande história do nosso grande nome. Nós não estamos aqui para contar a nossa própria história. Nós estamos aqui para contar a história de Jesus, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. E aí, meu querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Você precisa começar a fazer algumas perguntas para você mesmo nessa noite. Quando você olha para as suas 24 horas, que nem é sua, é Deus que dá a você, do seu dia. Quando alguém, seja familiares, amigos teus, pessoas do teu trabalho, quando ela olha para as 24 horas do seu dia, quando alguém olha para você, é perceptível, é notório que você existe para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz? Isso é uma coisa óbvia e ululante para as pessoas lá fora, que convivem contigo, que olham assim e dizem, não, nas 24 horas do tempo que eu vivo, esse daí realmente vive para anunciar essas coisas. Quando alguém observa a tua rotina, estou falando de trabalho, meu irmão, estou falando de trabalho, dia a dia. Eu gosto de falar sobre os 3 recursos que nós temos que são limitados. Quais são os 3 recursos que nós temos que eles são limitados, não ilimitados, limitados? Tempo, dinheiro e forças. Saiba de uma coisa, vocês têm esses 3 recursos e eles são limitados. O tempo, o dinheiro e as forças. São 3 coisas que Deus nos dá que são limitadas e ninguém tem esses 3 de forma ilimitada. Irmão, ninguém tem tempo de forma ilimitada. Pode ser o maior rico que tiver. Ninguém tem dinheiro de forma ilimitada. E ninguém tem força de forma ilimitada. Você tem 24 horas por dia. Você tem uma certa quantidade de dinheiro que Deus colocou na tua mão para tu administrar, porque a Bíblia diz que nós somos mordomos e nós vamos prestar conta do que Ele colocou em nossa mão. E você tem uma certa quantidade de força, porque você não é o Capitão América e nem o Hulk e nem o Thor. E você também tem, uma hora suas forças vão acabar, uma hora o seu dinheiro vai acabar. Você não tem ilimitado. E o seu tempo também. Nada. Todos nós temos o limite. Limite de recursos financeiros que Deus te deu. Força que Deus te deu também vai ter limite. E as pessoas, quando olham para esses teus 3 recursos, para as tuas forças, para o teu dinheiro e para o teu tempo, as pessoas
percebe que o motivo e a razão da tua vida é anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz? Porque tem essas coisas, irmãos, elas são termômetro que serve para aferir o quanto nós somos devotos a Deus ou não. É o dinheiro, o tempo e a força. Isso fala muito a respeito de nós. E as pessoas, elas percebem, gente, elas percebem isso daí, elas percebem isso. Por exemplo, teu esposo percebe, a tua esposa percebe que tu vive para proclamar as virtudes mesmo. Os teus pais, ao olhar para tu, para a tua vida, eles percebem isso. O teu patrão, ou os teus clientes, seja lá quem for, eles percebem isso. Caso, se você vive para qualquer outra coisa, que não seja anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, você está desperdiçando sua vida. E a missão que Deus te deu, de forma clara na Bíblia, você está abandonando. Isso é coragem, meu querido. Isso é coragem. Você está jogando sua vida no lixo. E toda e qualquer outra motivação e propósito para a sua vida é passageiro e limitado. E está morrendo. Mas a grandeza e a glória de Cristo, ela é eterna, ela é imutável e ela está sempre se expandindo, sempre aumentando, porque ela é viva. E vai estar assim para todo o sempre. Viva para isso, irmãos. E vai estar assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O arauto é aquele que proclama, é aquele que sai anunciando. Você é arauto da glória de quem? Você é pregador das grandezas e das virtudes de quem? De suas próprias realizações? Ou você é pregador e anunciador de um time de futebol, de um partido político ou de um político? Ou você é o arauto daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? E a última pergunta que eu faço, que eu tenho para você é: pense sobre as trevas que você estava, que Cristo te tirou. Faça isso agora, pense um pouquinho. As trevas que tu estava, quem tu era antes de Jesus, e que Deus misericordiosamente derramou graça por meio de Cristo Jesus sobre sua vida, te tirou das trevas, te trouxe para a luz. Pense e medite sobre onde tu estava sem Jesus. E não só pense isso, pergunta assim: se Cristo não tivesse me salvado, onde eu estaria agora? Agora, onde eu estaria se não fosse Jesus e as misericórdias dele derramadas sobre mim? Faça isso de forma prática, pense nisso. Onde você estaria se não fosse as misericórdias de Deus sobre sua vida? Está pensando onde nós estaríamos, queridos? Se não fosse a misericórdia de Deus? Pense nisso. Pense mais, querido, para que nós possamos ter ousadia no Espírito Santo para proclamarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, quando você crê nisso, irmãos, o problema é que a gente pensa pouco nisso. Nós pensamos pouco no que Deus fez por nós e da nossa missão, da nossa responsabilidade para com o reino de Deus. É por isso que não dá para você ser de Jesus sem viver no meio do povo de Deus, sem ser igreja. Se você não está convivendo com a igreja de Cristo, infelizmente eu tenho uma notícia para te dizer. Uma pedra sozinha, ela não faz um edifício. Se você me mostrar que um tijolo de 6 furos é uma casa, aí eu mostro que um cristão solitário, ele é a igreja.
Se você me mostrar no Novo Testamento que todas as metáforas que é usada de templo, de corpo, é usada para o remido individualmente, aí eu digo que você está certo. O que eu vejo é os camaradas dizendo assim, o pessoal pensa que igreja é 4 paredes, igreja somos nós. Aí ele, a igreja sou eu, não é melhor, ele não diz nem no nós, no plural, né? Ele diz no singular, igreja sou eu. As pessoas acham assim, eu vejo, né? Ele descobre que realmente isso daqui não é igreja. Aí ele acha que ele sozinho, aí ele acha que ele descobriu a roda. Aí diz assim, eu sou igreja. Ele descobriu uma verdade e acha que a conclusão dele é verdadeira, que ele acha que ele sozinho ele é igreja. Sendo que todas as metáforas do Novo Testamento nunca tratam igreja no sentido individual, ela só trata de igreja no sentido coletivo. Por isso que eu te digo, se você me mostrar que um tijolo de 6 furos é uma casa, aí você vai conseguir mostrar no Novo Testamento que você é igreja sozinho. Todas as metáforas, meu querido, é de corpo, é de casa. Um tijolo não faz um edifício. Então, eu quero que você entenda que, pronto, nós somos chamados de povo de quem? Povo de quem? De quem? De Deus, né? Me mostre que uma pessoa, ela é um povo. Me mostre. Me mostra assim, uma estatística, um dado, diz assim, olha, foi localizado um povo lá na ilha do Havaí, lá na ilha do Afeganistão. Aí quando diz, vamos olhar esse povo, aí tem um indivíduo lá, sozinho assim. O cara diz, tá ficando louco, é? É um indivíduo, isso não é povo não. Sabe por quê? Porque povo é plural. E tem pessoas individualmente dizendo assim, eu sou igreja, meu querido, sou a igreja, junto com os outros. Quando nós estudamos aqui, as pedrinhas que são edificadas, e essas pedrinhas, ela constituem uma casa espiritual, são as pedrinhas colocadas em cima da outra. O povo de Deus no Novo Testamento sempre é plural. Se tu me provar que um ser humano, ele é povo, aí, brother, eu começo a negociar contigo. Povo é plural. Entendeu? Então, pedra sozinha não faz casa e não existe povo de um só. O verbo plural e não adianta anunciar o evangelho que você não vive. Versos 10 para nós fecharmos. Antes vocês nem sequer eram povo. Vê o que ele está dizendo aqui. Ó. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Aí eu quero ver o povo de um só, né? São povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro faz aqui um contraste entre o passado dos cristãos e o seu presente. Ele diz, olha, antes vocês não eram povo, agora são. E antes vocês não receberam misericórdia. Mas agora, pode ver que é antes, aliás, passado e presente. Antes eram assim, agora é assim. Pedro faz aqui um contraste entre o passado do remido e o seu presente. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão que nos confiou. Não éramos povo, mas agora somos povo, é isso que ele está dizendo. Propriedade exclusiva de Deus. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à nossa própria desventura. Mas agora, Deus derramou copiosamente sobre nós a misericórdia. Agora somos filhos de Deus, moradas de Deus, sacerdotes de Deus, para realizarmos as obras de Deus. Se você quiser saber esse contraste que em nós éramos e nós nos tornamos, só é ler a carta dos Efésios. Efésios vai dizer, olha, vocês que não eram povo, ele desfez o muro de separação que havia entre nós, fez um só povo. Lê Efésios capítulo 2 todinho, que ele vai lançar luz aqui de Pedro. Quem nós não éramos e passamos a ser. E Pedro, ele encerra essa sessão com uma referência a Oséias, capítulo 1, versos 6, 9, capítulo 2, versos 2 e 3. Porque ele diz assim, vocês não eram povo, agora são. E não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que é que aconteceu com Oséias? Oséias, ele buscou uma mulher impura, Gomer. Uma mulher, a Bíblia deixa bem claro, era uma prostituta. Para torná-la sua esposa. E Deus usou aquilo ali para dizer, não, é isso que eu vou fazer com Israel. Não tem Gomer, era filha de homens assim, para sair com Gomer e o coitado de Oséias lá. Deus disse, você vai assumir essa mulher. Ele assume essa prostituta para ser esposa dele. E Deus disse assim, pronto. O casamento de Oséias com Gomer
É a minha relação com Israel. Eles são as prostitutas que adoram outros deuses. E eu casei com esse povo. Ambas as imagens aqui ilustram o que é que Deus fez com a gente, irmãos, os gentios, que antes estavam nos caminhos fúteis. Veja como é que Pedro diz, nós andávamos no fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. A mensagem da misericórdia de Deus abriu. Lá no capítulo 3 diz, bendito Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, aí diz que nos ressuscitou, nos regenerou, e agora também termina com misericórdia. Capítulo 1, 3, ele inicia com misericórdia e aqui ele já encerra a sessão falando da misericórdia. Precisamos ouvir repetidas vezes a verdade do Evangelho de que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus e nos tornamos o seu povo. Infelizmente, quando nós falamos de igreja, só para nós encerrarmos, quando nós falamos de igreja, tendemos a focar mais no estilo da igreja, da forma de culto, do que na essência. Entretanto, irmãos, eu quero dizer a vocês que igreja não é feita do seu estilo litúrgico. Por exemplo, nós temos um estilo de liturgias aqui. Mas não significa que esse estilo de liturgia aqui, ele é melhor do que os outros. Não, não é só costume mesmo. Isso não é essencial, não. Isso é uma liturgia. Então, o estilo litúrgico, a formalidade de vestimento, essas coisas, por exemplo, tem igrejas que as pessoas pregam de paletó, aqui a gente não tem costume. Isso é tudo liturgia. Quem prega, quem não prega de paletó não é mais santo, e quem prega de paletó também não é mais santo. Isso é tudo liturgia. A identidade da igreja, na vida da igreja, é a questão do Evangelho. Não nossas preferências de culto, não nosso apego a estilos, programas, estruturas. Muitas vezes fala mais alto do que o nosso amor pelos nossos irmãos em Cristo. E nós tiramos o Evangelho do centro e distorcemos a identidade da igreja. Irmãos, a igreja, entenda bem, a igreja ela é um projeto de Deus para expressar a sua misericórdia e formar um mosaico dessas peças bem distintas. Nossa identidade envolve sermos ex-miseráveis que foram alvo da misericórdia divina. E tratemos uns aos outros com misericórdia, não com ferocidade. Nosso objetivo é ver a igreja crescer em saúde antes de que em número. Ter resultado em saúde espiritual. E a saúde de uma igreja, ela é medida pelos preceitos na palavra que a regem, não pelos programas que nela é contido. Como programa de igreja, nós podemos ver as glórias dos homens, mas quando o foco são os princípios, então a glória vai todinha para Deus. E aí eu quero encerrar hoje com 5 minutinhos só. O que é que esse texto quer ensinar para nós? O que é que esse texto exige de nós e espera de nós nessa noite? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a igreja é um projeto de Deus. E a igreja é sempre no plural. Nós somos povo do Senhor, separados por Ele para viver para a glória dEle. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. Qual é a fala dos camaradas que não querem congregar? Tem uma mania horrorosa, horrível, de querer ser cristão em carreira solo. Agora inventaram isso. Não tinha os católicos não praticantes? Agora está os crentes agora também. Antigamente era só católico, não, só católico não praticante. Agora está tendo crente, agora carreira solo. Não, eu cuido da minha vida. Ai, Deus é muito bom, criou a internet. Eu não tenho um pastor, não. Eu tenho uns 23 que eu escuto todo dia lá na internet. E o louvor, eu escuto um monte de música na playlist. Eu pulo daqui para ali, eu cansei de igreja. Eu cansei desse negócio de igreja, agora eu só quero Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu brother, antes de quebrar o teu barato, antes de jogar óleo na tua jarra de leite e colocar fel e pimenta no teu sorvete. Eu quero dizer uma coisa, não se iluda não, viu? Não se iluda. Deus habita enquanto o povo reunido para adorá-lo. Não existe carreira solo como cristão. Isso é um pensamento pós-moderno, individualista, que acha que você pode escolher o carro de fato, você pode customizar o sapato, você pode customizar praticamente tudo, o seu cardápio,
onde você, a sorveteria que você quer, o tipo de você pode customizar isso, mas você não pode customizar a sua vida cristã e a Bíblia e nem a igreja. Porque a igreja de Cristo, ela não é customizada. E a igreja de Cristo, na realidade, ela é composta por remidos reunidos, que é um corpo, um dedo fora do corpo, ele vai morrer. E ela é formada por gente. E sem gente ao seu lado, você está fora, meu irmão. Está fora. Um cristão sem igreja sabe o que é? O rabo de uma lagartixa, quando a gente pisa e corta. O que é que o rabo do lagartixa faz? Ele começa a se tremer todinho, né? Mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Um cristão sem igreja, ele não está ligado ao corpo e o cabeça, que é Cristo. É um rabo de lagartixa que foi cortado. E a igreja ela é o maior antídoto contra o individualismo. Ah, mas na igreja eu sou ferido. Você é ferido e você fere também. Nesse mundo, só quem foi ferido e não feriu ninguém foi Jesus, meu querido. Você feriu um monte de gente na sua vida. Você feriu. Então você só não é ferido, não. Por mais que praticarem injustiça contra você, eu quero dizer que você também praticou injustiça com mais do meio do mundo também. Você não é inocente de nada. O único que foi ofendido e nunca ofendeu foi Jesus. Agora eu e você pode ter sofrido a maior injustiça do mundo. É verdade. Praticar injustiça com você. Mas você é igual um porco espinho também, que encostou em outro e feriu um bocado. E aí, irmãos? A igreja é um antídoto contra o individualismo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Que Deus nos dê paciência. Porque tem gente que diz, não, eu vou para a igreja não, porque a música está alta demais. Ah, não, eu não vou não, porque a música está baixa demais. Não, eu não vou não, porque o sermão está muito longo. Ah, eu não vou não, porque o sermão está muito curto. Ah, eu não vou não, porque o ar-condicionado está gelando. Não, eu não vou não, porque o ar-condicionado não está gelando. Eu não vou não, porque a luz está muito escura. Eu não vou não, porque a luz está muito clara. É porque o culto é muito curto. É porque o culto é muito longo. Meu irmão, tem que ter uma paciência de Jó. É uma frescura que meu irmão, olha, quem vive espancando a noiva de Cristo, tenha cuidado, meu irmão. A igreja, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Tem gente que vive querendo o noivo e cuspindo na noiva. A igreja somos todos os cristãos. Sabe o que é a igreja? Igreja são todos os remidos na face da terra, do passado, do presente e aqueles que vão se converter no futuro. A gente centraliza e acha que a igreja começou com a gente e vai morrer com a gente. Meu amigo, tu quando nascesse, tu não sabia nem quem era tu, já existia a igreja de Cristo. Entenda bem, a igreja de Cristo é composta dos remidos do passado, que a gente chama em teologia de igreja triunfante, porque ela já está lá. A igreja do presente e a igreja do futuro, que é os que ainda vão crer. Mas eu quero que você entenda que toda a expressão da igreja de Cristo universal do Senhor é feita a partir de uma expressão local. Existe uma família chamada seres humanos, né? A raça humana não é uma família? Vamos dizer assim? Criaturas humanas. Só que dentro dessa família existem núcleos de família. Você tem uma família. E você tem que sofrer por aquela família. Você tem que estar afiado com aquela família. A sua família. Estou falando agora de seres humanos físicos mesmo, né? Todo mundo é raça humana, mas nessa raça humana não tem um núcleo pequeno que é a sua família? E você não sofre com ela, você não caminha com ela, apesar dos defeitos delas? Você tem que sustentar aquela família, você tem responsabilidade com aquela família. Assim é a igreja de Cristo. Não tem uma igreja que está viva, não está espalhada pelo mundo? Ou vocês querem dizer que só a gente é os salvos aqui no planeta Terra? Não diga isso não, né? Ou vocês não querem dizer que só a gente aqui é os salvos e que o mundo que se dane porque nós somos os fofinhos de Deus. É isso que tu pensa? A igreja de Cristo está em todo lugar. Está na Índia, está na Armata, está na Amazônia, está no meio dos índios. Está com os africanos. Está em todo lugar no mundo. Então existe essa igreja universal. Só que não existe a família local. Você tem que estar numa família local. Não estou dizendo que você deve estar aqui. Você tem que estar em alguma igreja. E lá você tem que andar com eles, sofrer com eles. E aqui, querido, você escolhe estar aqui.
Você sabe que aqui é tudo aberto. Ninguém passa com um bisaco na tua cara pedindo dinheiro, ninguém está te forçando nada. Tu contribui se tu quiser, se tu não contribui. O problema é teu, a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Ele que supra as nossas necessidades. Você é que se veja com Ele. E muitos remidos hoje, eles esperam demais da igreja, porém esperam demais e se dão muito pouco. Em todos os aspectos, em serviços, financeiros, seja o que for, se dão muito pouco. Exige muito e entrega pouco. Existem esquentadores de banco, mas que não põem a mão no arado. Nós sabemos, né? Que pedra sozinha não faz edifício e não existe povo de um só. Repito, o verbo é plural, sempre no plural. Nós somos povo de Deus e separados por Ele para viver para a glória dEle. E eu fecho dizendo o que eu já disse uma vez aqui no culto de domingo. Um dos maiores mitos que se inventaram é que você pode viver uma vida cristã, desenvolver os seus dons, sem fazer parte de uma igreja local. Olha, eu vou te dizer uma coisa. É a mesma coisa, uma pessoa que quer dizer isso é dizer assim, olha, eu quero ser uma abelha, mas eu não quero ter uma colmeia. É uma coisa. Ou alguém diz assim, eu quero servir ao exército brasileiro, mas eu não quero fazer parte de um pelotão nenhum. Ou eu quero fazer parte de um campeonato de futebol, mas eu não quero fazer parte de um time. Não imagina se o cara querer disputar o campeonato brasileiro sem fazer parte de nenhum time. Ele jogando sozinho. É como querer tocar trombone, mas não fazer parte de nenhuma orquestra. É impossível, meu querido. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. O corpo sem a mão não pode dizer, a mão não pode dizer, eu não preciso da boca, a boca não pode dizer, eu não preciso da mão, o pé não pode dizer que não precisa da cabeça. Sabe por quê? Eu já disse isso e repito, existem 50 mandamentos na Bíblia que você não pode, você não consegue obedecer, a menos que você seja ativo na igreja local. Que é amar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Como é que tu vai fazer isso sozinho? Me diz. Me diz como é que tu suporta uns aos outros, ama uns aos outros, socorre uns aos outros sozinho. Mais de 50. Só pode se cumprir esse mandamento se tiver num rol de povo. Impossível. A Bíblia fala para amarmos aos outros, servirmos aos outros, cuidarmos uns aos outros. Há uns 50, mais de 50, uns aos outros no Novo Testamento. Encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros. Onde você vai fazer isso se você não estiver ligado à família de uma igreja local? Não faz, querido. Não faz. Então, queridos, que você pense na importância da igreja e que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido para proclamar. Semana que vem nós continuamos. Deus abençoe a vida de vocês todos.